Olá, meu nome é Luciane Rodrigues, eu sou psicóloga e no papo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre relacionamento. O ano era 2006. Na época eu tinha duas crianças pequenas ainda, eu tinha o meu filho com 6 anos e a minha filha com 8 anos. E aí, aquela vida agitada, né, que a gente conhece bem, né, de uma mãe com duas crianças pequenas que fazia faculdade e trabalhava, e marido trabalhando, e sempre é aquela agitação, criança na escola, leva para a escola, busca da escola, e a gente vinha naquele ano muito, muito intenso. E aí, quando chegamos no final do ano, férias, né, oba, férias, vamos todo mundo descansar. E meu marido chegou em casa uma noite com a seguinte notícia: Amor, eu consegui alugar um apartamento pra gente em Cabo Frio. Nossa, que notícia maravilhosa, vocês podem imaginar, né? E era um apartamento de um colega dele de trabalho, né? Ele tinha conseguido esse apartamento. E na semana de nós irmos viajar, né? Todo mundo já de férias, de trabalho, de faculdade, de escola. Beleza, arrumamos as malas, né? Botamos as crianças no carro, viajamos, já era de tarde, tipo por volta das 16, 17 horas. Viajamos, pegamos a estrada, fomos para Cabo Frio. E ele tinha me falado o seguinte: Ah, o meu amigo me entregou a chave do apartamento, mas ele me entregou somente a chave da entrada de serviço, porque o apartamento teve uma obra, estava em obra na cozinha, e ele tá sem a chave da entrada principal, mas a chave tá na portaria do prédio. E aí vocês, quando chegarem lá, vocês pegam a chave com o porteiro, né? Então, com a chave da entrada de serviço. Beleza, viajamos, fomos. Chegamos lá, já estava escuro, né? Que do Rio para Cabo Frio, em torno de umas 2 horas e meia mais ou menos, já tinha escurecido e quando entramos com o carro, né, na entrada do prédio, o porteiro veio, abriu o portão da garagem e aí meu marido falou o seguinte: nós alugamos um apartamento aqui, é um apartamento que teve obra recentemente. E aí o porteiro falou assim: é o apartamento da Dona Graça? Aí meu marido falou assim: é o apartamento da Dona Graça. Na mesma hora, eu pensei assim: nossa, que estranho. O meu marido, ele não grava nome de ninguém. E ele sabe o nome da mãe do amigo dele. Achei no mínimo estranho, né? Mas sei lá, vai que fosse um amigo assim muito próximo e o amigo falou o nome da mãe, enfim, e ele acabou gravando. Pegamos a chave com o porteiro, entramos no apartamento. As recomendações que esse amigo dele tinha passado para ele eram as seguintes: o apartamento teve obra recentemente, ninguém ainda pôde ir lá limpar, então vocês se preparem para dar uma limpezinha no apartamento, que com certeza ele vai estar empoeirado, e leve também uma maletinha de ferramenta, porque o estrado da cama de casal está quebrado. Mas é coisa simples, dá para consertar. Foi o que fizemos. Entramos no apartamento, o apartamento tinha tido obra, estava bem empoeirado. Eu imediatamente comecei a faxina, até porque minhas crianças sempre foram muito alérgicas. Imediatamente comecei a limpar tudo, faxinei o apartamento, lavei banheiros, né? A cozinha estava muito empoeirada porque a obra tinha sido lá. Fiz a faxina, lavei a cozinha. E ele já pegou a mala de ferramenta e foi para o quarto, consertou o estrado da cama que estava quebrado. Ele percebeu que o chuveiro da suíte estava pingando. Ele abriu o chuveiro, consertou o chuveiro e beleza, né? Fizemos tudo no apartamento. E aí sentamos, não sei exatamente que horas era, mas já devia ser para lá de 21 horas. Sentamos para comer, né? Poxa, agora vamos pedir uma pizza porque a gente está cansada, a gente trabalhou pra caramba, né? As crianças já estão com fome, nós estamos com fome. E daí fomos na geladeira, tinha uns imãzinhos lá com telefone de pizzaria, pedimos uma pizza. Voltamos pro sofá, sentamos novamente, ligamos a televisão, né, para poder descansar um pouco e aguardar a pizza. Quando a gente senta, ele simplesmente olha para mim e fala assim:
Amor, o apartamento que eu aluguei foi o 201 ou o 202? Gente, sabe assim, quando o coração, eu não sei, ele momentaneamente dá uma parada e depois ele dá uma disparada, sabe? Fica assim, aquele turbilhão e aí vem te dando aquele nervoso. Foi o que aconteceu comigo na hora. Eu só falei assim, eu não acredito que a gente está no apartamento errado. E ele falou assim, não, peraí que eu vou lá na bolsa e vou pegar a chave da entrada de serviço que tem o número pra gente ver qual foi o apartamento certo que a gente alugou. Resultado, a gente estava no apartamento errado. E esse recado agora, inclusive, vai diretamente para Dona Graça. Dona Graça, que tem o apartamento 201 de Cabo Frio. Se a senhora estiver assistindo esse vídeo, fomos nós que, sem querer, invadimos o seu apartamento, faxinamos ele todo, consertamos o seu apartamento, tá? Foi sem querer, tá tudo direitinho. Quem sabe se um dia a gente se conhecer, a senhora me paga pela faxina, pode ser. Mas, resumindo, estávamos no apartamento errado. E aí, ele ainda fala assim, já que a gente já tá aqui, já que a gente já fez tudo isso, vamos dormir aqui hoje, né? Pra gente não ir pro outro apartamento. Só que na minha cabeça só ficava assim, a Dona Graça vai chegar de madrugada e vai ver uma família inteira dormindo no apartamento dela. E aquilo foi me dando mais nervoso. Eu, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar tudo de novo, que já estava tudo guardado, a mala já estava desfeita, as roupas no guarda-roupa. Vamos pegar tudo de novo e vamos para o apartamento 202, que tinha sido o que nós alugamos. E aí, gente, por que eu tô contando assim essa história para vocês, né? Eu queria que a gente pensasse um pouquinho a respeito de relacionamento, tá? Eu quero ressaltar que também as coisas que eu falo, né, e pretendo estar falando nos meus vídeos, não é uma verdade absoluta. Eu não gosto de trabalhar com verdades absolutas. Eu acho que cada um tem a sua. Eu acho que o que é bom para mim pode não ser para o outro. O que eu gosto, o outro pode não gostar. Enfim, tá? Acredito muito que as coisas são relativas. O que eu pretendo falar são apenas pontos de vista. E aí, se você gostar, tudo bem. Se não gostar, a gente vai continuar se respeitando, né? Eu respeito a sua opinião, você respeita a minha, o respeito precisa estar sempre acima de tudo, né? E aí, essa questão do relacionamento é sempre muito difícil. Vamos pensar que são duas pessoas completamente diferentes que foram criadas por pessoas diferentes, que receberam educação diferente, que os atravessamentos da vida foram completamente diferentes. E aí essas duas pessoas resolvem estar juntos, né? Elas se apaixonam em um determinado momento e elas resolvem estar juntas. Vai haver conflitos, né? Vão haver divergências? Sim, inúmeras. O meu marido, por exemplo, é uma pessoa bastante esquecida, né? E aí tem eu, que já tenho uma memória, vamos dizer assim, um pouquinho mais privilegiada para lembrar das coisas, e aí vou lá e auxilio. Essa história, ela poderia ter tido, assim, bastante confusão, né? Eu estava cansada, com duas crianças, mas aí eu parei e pensei, se lá atrás, quando a gente estava entrando no prédio, que eu estranhei o fato dele lembrar o nome da mãe de um amigo, né? Supostamente. Por que que eu não falei na hora? Amor, deixa eu dar uma olhada na chave para ver se é esse número mesmo. Porque isso passou pela minha cabeça. E eu conheço a pessoa com quem eu me relaciono. Então eu poderia ter falado na hora, né? Mas não o fiz. Preferi simplesmente confiar, né, na memória dele, preferi seguir. Então, o que eu gostaria que a gente pensasse é um pouco isso, sabe? Quando há divergências, será que eu também não posso tomar uma decisão diferente? Será que eu também não posso falar algo diferente? Será que eu não posso tentar levar o outro a pensar um pouco, né, nas coisas que estão acontecendo, nas coisas que foram faladas? Então, a gente às vezes costuma se vitimizar,
né? Ah, mas eu sou a vítima da situação, eu sou a vítima da história, ele faz isso ou ela faz aquilo. Não, não somos. Não somos. Nós podemos ser autores da nossa história. Nós podemos sim intervir, nós podemos falar com gentileza, sem agressividade, nós podemos tentar olhar por outro ângulo. Eu sempre costumo falar que tudo na vida tem ângulos, né? Ah, se eu pego, eu tô aqui com meu óculos, se eu boto ele para você olhar dessa forma, você vai me descrever essa forma. Mas se eu viro aqui e falar assim, agora descreve para mim, ah, é um objeto assim, assim, assado, né? Ou assim, ou assim. Então, a questão é nós olharmos as coisas por outros ângulos. Eu quero deixar claro que, assim, eu não estou querendo que se justifiquem erros, né? A gente comete erros e é muito legal quando a gente assume nossos erros, quando a gente tem a capacidade de pedir perdão, quando a gente tem a capacidade de perceber que errou e mudar, né? Mas o que eu tô falando é que a gente deve olhar por outros ângulos também as coisas, né? E aí, essa coisa de mudar o outro, nessa tentativa de mudar o outro, isso é algo também que a gente deve pensar um pouquinho, né? Porque quando a gente namora, né, vamos botar assim, a gente tem um período, né, a maioria das pessoas levaram aí pelo menos uns meses, talvez, namorando, se relacionando com aquela pessoa, até decidir, né, a casar ou a morar juntos, enfim, vamos dizer assim, a assumir um compromisso, né, mais sério. Esse período, né, que a gente leva ali namorando, né, se relacionando com essa pessoa, a gente tem sim a oportunidade de conhecer essa pessoa, né? Conhecer suas fraquezas, conhecer seus medos, conhecer seus defeitos, né? Conhecer suas qualidades. A gente tem essa oportunidade, né, de estar observando tudo isso, tá observando o comportamento dessa pessoa, tá observando como essa pessoa se relaciona com as outras pessoas, né? Como ela se relaciona com os pais, como ela se relaciona com os amigos, com irmãos, né? Com chefes, né? Como essa pessoa se relaciona com as outras pessoas. E aí, isso daí faz com que a gente tenha pelo menos uma pequena noção de como ele também vai se relacionar com a gente. Então, se a gente sabe disso, né? Ah, essa pessoa é assim, 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 assado. Eu sei disso, eu amo e eu quero casar com essa pessoa. Eu quero ter uma vida a dois. Gente, a partir do momento que a gente sabe disso e que a gente está disposto por amor, né, a ter essa vida, será que a gente deve mesmo depois ficar querendo mudar o outro o tempo todo? A má notícia é que ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam se elas estiverem predispostas a mudar. Se elas se perceberem erradas, né, cometendo algumas falhas, e aí elas perceberem que estão prejudicando a família com isso, estão prejudicando os amigos, estão se prejudicando no trabalho, e vendo isso, elas decidirem por mudar. Agora, acharmos que nós temos a condição e a capacidade de mudar o outro, não, ninguém muda ninguém. Essa, infelizmente, é uma notícia, né? E aí a gente, às vezes, cria essa ilusão no nosso relacionamento, né? A gente cria a ilusão de que a gente vai conseguir mudar o outro. E aí cabe também a gente pensar que se a gente quer tanto que o outro pense como a gente, haja como a gente, tenha as mesmas atitudes que a gente, será que a gente está apaixonado pelo outro ou é por nós mesmos? Porque se eu quero que ele fique igual a mim, talvez eu esteja apaixonada por mim e não por ele. Ou talvez pela fantasia que eu criei dele. Então vale a pena a gente se fazer algumas perguntas no nosso relacionamento. E aí talvez a gente vai ter mais oportunidade de ser feliz nesse relacionamento, nessa vida que a gente escolheu ter, né? Porque a gente sabe dos pequenos defeitinhos, né? A gente sabe das características daquela pessoa. E eu tô falando
de características mesmo, né? De coisas pessoais, assim. Tem gente que é mais agitado, tem gente que é mais tranquilinho, gosta de ficar dentro de casa, né? Tem gente que ama viajar, tem gente que detesta viajar, tem gente que ama festa, tem gente que detesta festa, outros gostam de muito barulho, outros de pouco barulho. Tô falando de características, né, que a gente tem e que às vezes a gente fica tentando fazer com que o outro mude as suas características. Então não é bem por aí, tá? Então o nosso papo vai ser pra gente analisar um pouquinho o que a gente está fazendo, né? O que a gente tem reclamado tanto no nosso relacionamento, né? O que dá para eu mudar? Será que se eu mudar, né, com muito amor, com muito carinho, eu não consigo fazer com que o outro também repense? Diálogo, diálogo sempre, muito diálogo, conversem. Converse sobre as suas fraquezas também, sobre as suas dificuldades, sobre o que você está sentindo e elogie também. Elogiar também é muito, muito importante, porque às vezes a pessoa é assim um pouquinho esquecido, né? Pega as chaves erradas, números errados, esquece de trancar a porta, esquece de não sei o quê, mas ela é um excelente pai de família, mãe de família, um excelente provedor, é um excelente companheiro. Enfim, vamos tentar olhar as coisas um pouquinho por outro ângulo. Esse é o nosso papo de hoje. A gente vai ficar por aqui. Gratidão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.